Capítulo 9. Uma terrível advertência. Leia Hebreus capítulo 6, 4 a 8. O apóstolo advertiu os hebreus que queriam se desviar sobre os perigos da apostasia e insistiu para que progredisse, chegando à maturidade espiritual. Ele realmente falou com muita franqueza. Como existem muitas coisas em jogo, agora ele será ainda mais direto. Os versículos que estão diante de nós contêm uma terrível advertência e, para nosso bem espiritual, é importante que não a diluamos. Nós a entenderemos bem se seguirmos 4 passos. Primeiro, para entender esta passagem, temos que ter em mente a parábola do semeador. A parábola do semeador se encontra em Mateus 13, 1 a 23, Marcos 4, 1 a 20 e Lucas 8, 1 a 15. Peço que você a leia novamente, conforme é narrado no Evangelho de Marcos. Todos concordam que Hebreus 6, 4 a 8 é difícil de entender. Porém, cremos que a Escritura explica a Escritura. Se conhecermos o todo, entenderemos melhor as partes. Haveria parte mais importante do que nosso Senhor ensinou durante esse ministério terrestre? A maior parte de seu ensino não é composto de parábolas. Não é? É sim. E nosso Senhor não declarou e não deixou claro que esta era sua mais importante parábola? A parábola do semeador nos ensina que sempre que a palavra de Deus é pregada, encontra reações diferentes. Primeiro, existem aqueles que ouvem a palavra, mas ela não tem nenhum efeito sobre eles. Marcos 4, 14 15. Em segundo lugar, há aqueles que a recebem com entusiasmo imediato, mas rapidamente perdem o interesse. Isso porque descobrem que há um preço a pagar para andar no caminho de Deus. Marcos 4, 16, 17. Então, em terceiro, existem pessoas que escolhem a palavra de Deus e ela tem sobre eles um efeito duradouro. A semente germina, o broto cresce forte para o alto e parece que tudo vai bem. Mas ao mesmo tempo outra coisa também cresce. Finalmente, essa outra coisa fica mais forte e sufoca a vida da planta que estava emergindo. No momento em que estava prestes a dar frutos, a planta murcha. O que parecia tão promissor fica nulo. Os cuidados deste mundo, o engano das riquezas e o desejo por outras coisas estrangulam a palavra e se torna infrutífera. Marcos 4,19. Finalmente, há quem recebe a palavra e é transformado para sempre. Marcos 4,20. A semente germina, cresce, produz fruto e permanece. Em alguns casos, a semente se multiplica 30 vezes. O Espírito se evidencia e a transformação de caráter. Em outros casos, o fruto se multiplica 70 vezes. A semelhança do caráter de Cristo fica ainda mais evidente. Existem alguns casos em que o fruto se multiplica 100 vezes, pessoas que se tornam santas e piedosas. Temos de manter em mente esta parábola quando estudamos Hebreus 6, 4 a 8, especialmente porque há parábolas, paralelos óbvios com a parábola dos versículos 7. Segundo, na parábola, a terceira e quarta reações são, durante tempo considerável,
indistintas e podem ser descritas em termos idênticos. Podemos fazer várias perguntas ao olhar o terceiro e o quarto grupo mencionados na parábola. As aves roubaram a semente? As plantas só estenderão raízes superficiais? Elas cresceram rapidamente? Quando saiu o sol, murcharam ou secaram? Para os dois grupos, a resposta a essas perguntas é não. Nos dois casos, as raízes cresceram, se aprofundaram e as plantas cresceram. Os talos se erguem ao céu e começam a aparecer as espigas. Parece bastante promissor. É somente nessa altura que aparecem diferenças entre os dois tipos de planta. Até aqui, conseguimos descrevê-las em termos idênticos. Tendo isso em mente, vejamos agora os versos 4 a 5 da passagem e, ao mesmo tempo, imagine dois homens, de nome José e João. João foi iluminado, teve uma experiência autêntica de conversão que fez com que visse a verdade do Evangelho. Ele provou o dom celestial, ou seja, conhece alguns dos benefícios e bênçãos do Evangelho. Teve uma experiência autêntica com o Espírito Santo, podendo descrevê-lo como participante do Espírito Santo, porque a obra do Espírito não lhe é estranha. Para João, a palavra de Deus é boa. Ele gosta de ouvi-la quando pregada e tem prazer na sua leitura. As coisas invisíveis e eternas o empolgam. Ele provou os poderes do mundo vindouro. Em suma, João é um crente autêntico, conforme veremos quando continuarmos. E os versos 4 e 5 descrevem com exatidão. Agora vamos falar de José. Ele também foi iluminado. Teve uma experiência espiritual definitiva que fez com que visse a verdade do Evangelho. Provou o dom celeste, ou seja, conhece algumas das bênçãos e benefícios do Evangelho. Teve uma experiência com o Espírito Santo. Pode-se dizer que é participante do Espírito, porque a obra do Espírito Santo não lhe é estranha. Para José, a palavra de Deus é boa. Ele gosta de ouvi-la quando pregada e tem prazer na sua leitura. As coisas invisíveis e eternas o empolgam. Ele provou a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Com certeza, os versículos 4 a 5 o descreve corretamente. Contudo, embora no momento não enxerguemos isso ao olharmos para José, mais tarde ele vai apostatar e se perder. Assim como na parábola do semeador, podemos descrevê-los em termos semelhantes, pois os dois são indiscutivelmente por enquanto. Por um período considerável, as palavras que descrevem a um deles podem descrever exatamente o outro. No momento, não é possível discernir uma diferença entre o verdadeiro crente e o futuro apóstata. O verdadeiro crente e o apóstata se tornam distinguíveis. É com o tempo que se evidencia a diferença entre o crente e o apóstata. Na parábola do semeador, uma planta passa a produzir fruto a 30 vezes mais, 70 vezes mais, ou até mesmo 100 vezes mais. A outra, durante muito tempo, parece promissora e chega ao ponto de que todos esperam que produza uma grande colheita. Mas ela não acontece. A vida lhe é sufocada. A terceira lavoura é, em termos finais, uma terra que não foi transformada no final e está estéril e sem frutos, como antes de ser semeada. Vamos olhar ao João. Ele teve todas as experiências descritas nos versículos 4 a 5, mas não caiu nem se afastou. Sua vida espiritual é de sempre prosseguir, continuar a se expor à palavra de Deus
e, pelo uso constante, torna-se hábil na palavra de justiça. Ele se forma passando de um regime de leite para o alimento sólido. Prossegue e de aluno passa para mestre. Continua olhando o tempo todo para Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Quando erra, vai a Cristo em busca de misericórdia. Quando necessitado, busca em Cristo a graça. No entendimento espiritual e no caráter, nunca deixa de progredir. Devagar, mas sempre. João está se tornando um homem santo. João é como um campo onde cai a chuva, versículo 7, a chuva da palavra e do Espírito de Deus, e nesse campo produz fruto deleitoso e agradável a Deus. O Senhor vê o que acontece, derrama graça sobre João, que por sua vida é permanentemente transformada, mostra possuir uma nova natureza. Deus recebe algo da sua obra na vida de João, e o resultado é que João tem prazer nas bênçãos de Deus. Apesar de suas fortes e sinceras advertências aos hebreus, o apóstolo está convicto de que eles são, de fato, como João. Versículo 9. José se destaca como contrastes a João, mas não de imediato. José experimentou tudo o que está na lista dos versículos 4 e 5. Seu problema é que, além de tudo isso, outras coisas cresceram em sua vida. Essas outras coisas acabaram se tornando maiores, sufocando a palavra. Seu interesse na palavra começa a minguar. Ele não se expõe mais à palavra como antes, porque seu apetite foi afetado. Seu entendimento, que antes crescia, aos poucos vai se paralisando. Perde a vontade de comer comida sólida e, com o passar do tempo, até mesmo o leite. Apesar de tudo que antes conheceu e até experimentou, para José, os cuidados deste mundo acabaram se tornando mais importantes do que a misericórdia e a graça de Deus. A fascinação da riqueza, o engano e as demais ambições concorrendo regem sua vida. Ele não é uma vítima de um infeliz acidente. Deliberadamente optou por essas coisas. Afastou-se daquilo que sabia ser a verdade. O poder que havia experimentado. Nas palavras do versículo 6, escolheu cair. Esta queda é um ato deliberado. Ocorre quando alguém, através de uma série de escolhas, se afasta da vida cristã ativa, mesmo sabendo muito bem quem é o Senhor Jesus Cristo e o que ele fez. Tira os olhos de Cristo. Na verdade, tratam-no como impostor e enganador, mesmo sabendo que não é assim. Pois em seu coração crucificaram novamente, versículo 6. Agem como se não houvesse nada bom em Cristo. Trazem sobre ele vergonha e desprezo por todo mundo que nos observa e escarnece. Não é esse que dizia seguir a Cristo e insistia para que fizéssemos o mesmo? Afinal, Jesus não fazia nenhuma diferença para ele. Parece haver qualquer coisa diferente, nem o cristianismo nele não é mesmo? Também tinha recebido a chuva da influência da palavra e do Espírito de Deus, versículo 7, mas no fim do dia não havia sinal duradouro da obra de Deus. Tudo que ficou foram espinhos e abrolhos, versículo 8. Que adianta uma terra dessa? Ela é rejeitada e, perto está da maldição, resta apenas ser queimada. João e José pareciam iguais e eram vistos durante muito tempo como sendo idênticos. Mas não eram iguais, como provariam os eventos subsequentes.
Um foi transformado de verdade, porque permanentemente transformado. O outro teve uma experiência verdadeiramente de mudança, mas acabou voltando, no final, para o que era antes. Na verdade, estava até pior do que antes, pois a terra que esteve pronta para o plantio ficou tomada de espinhos e abrolhos. Embora uma doutrina correta seja vital, a prova de que alguém é verdadeiramente cristão não está no fato de crer em todas as coisas certas. Até mesmo o diabo poderia subscrever as grandes confissões de fé da Reforma. E embora a experiência espiritual seja um fato, a prova de que alguém é crente autêntico não está em ter vivido tais experiências. A Bíblia deixa claro que nem toda experiência que o Espírito Santo consiste numa experiência salvadora. A evidência de que alguém é um crente genuíno está em seu caráter verdadeiramente transformado. Isto se vê em seu crescimento no entendimento das coisas espirituais, em sua crescente semelhança a Cristo, em sua perseverança na fé até o fim. É importante que tudo isso esteja muito claro para nós. Há muita coisa em jogo aqui. O fato é que o verdadeiro crente é salvo eternamente e todos os outros, não importa o que aparentem ser na vida, estão perdidos. 4. Esse ensino deixa alguns pontos a esclarecer. Primeiro, esta passagem ensina que as pessoas que rejeitam o Evangelho jamais poderão ser restauradas. Capítulo 6, 4a. O apóstolo diz que é impossível, versículo 4a, e não devemos debater isso. O ponto de partida para a vida cristã é o arrependimento, versículo 1, e eles não podem voltar a isso, versículo 6a. Isso porque cometeram blasfêmia contra o Espírito Santo. Pecado imperdoável. Marcos 3, 28 a 30. Em Marcos 3, 20 e 30, fica claro para todos que o nosso Senhor desceu do céu. Esse fato era visto em seus milagres, especialmente ao expulsar demônios pela simples autoridade de sua palavra. Mas os seus inimigos atribuíram o seu poder ao diabo. Chamaram diabólico aquilo que estava claro ser divino. Denominaram trevas o que claramente era luz. Chamaram de erro aquilo que estavam claro ser certo. Para eles, a santidade era má. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo e é óbvio que alguém nessas condições jamais se aproximará de Cristo para a salvação, pois nem a deseja. A blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoada. Os apóstatas cometem o mesmo pecado. Sabe que o Evangelho é verdadeiro e estiveram as experiências nos versículos 4 e 5, porém dão costas a tudo isso. Tratam a verdade como se fosse falsa e suas experiências como se jamais tivessem acontecido. É blasfêmia contra o Espírito Santo. Pode não acontecer de repente, mas com uma série de passos propositais é ali que chegarão. Apostatar não é se desviar. Os desviados podem se afastar muito do Senhor e permanecer assim por um longo tempo. Olhando de fora, pode-se até chegar a concluir que são apóstatas, mas não o são. A prova é que voltam ao Senhor. Nunca o abandonam permanentemente. No final, experimentam o que nenhum apóstata poderá ter novamente. O arrependimento, versículo 6a. Voltam com ousadia perante o trono de graça, para encontrar misericórdia e ajuda em tempo de necessidade. 4,16. Descobrem que, apesar de seus pecados e falhas, o grande sumo sacerdote não perdeu nem um pouco de seu carinho acolhedor. Apostasia não é imaturidade espiritual. Os hebreus eram espiritualmente imaturos. Estavam ainda tomando apenas leite quando deveriam comer alimentos sólidos.
ainda precisavam ser ensinados, embora já devessem ser mestres, mas não tinham abandonado a fé, ainda que tivessem tal ideia. É por esta razão que o apóstolo lhes diz que não os considera apóstatas. Versículo 9. Contudo, sua advertência era real e de modo algum hipotética. Se abandonassem a fé, certamente estariam perdidos. Versículo 1 a 8. O único sinal seguro de que você é verdadeiramente cristão é a continuidade, permanecer sempre na fé. Não prosseguir acaba sendo voltar atrás. Os que voltam atrás acabam saindo da presença de Deus. Não há caminho seguro a não ser andar adiante, em frente, para sempre, o que com a ajuda de Deus é uma opção para todos nós. O apóstolo voltará a esse ponto diversas vezes no decurso da carta e continuará, sendo franco como é aqui. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para os que propositadamente se afastam de Deus, ele não oferece esperança. O apóstolo João dirá que nem mesmo devemos nos sentir obrigados a orar por eles. 1 João 5,16. Segundo, não devemos achar que a linguagem de 6:4 a 5 seja forte demais para ser empregada em relação aos que não regenerados. Nada é dito nos versículos 4 a 5 que não pudesse ser dito a respeito dos israelitas que saíram do Egito e morreram no deserto. O apóstolo já falou longamente sobre eles nos versículos 4 e 3. Esses homens e mulheres tiveram experiências reais de Deus, mas essas não foram experiências da salvação, foram conduzidos por uma coluna de fogo e uma nuvem, andavam pelo mar vermelho em terra seca, beberam da rocha, comeram maná e as codornizes milagrosamente providas, e até mesmo ouviram a voz de Deus. Mas seu caráter não foi transformado, morreram na incredulidade e jamais experimentaram o descanso de Deus. Nada é dito nesses versículos que não possa ser dito quanto a Saul, rei de Israel, a Judas Iscariotes, aos que clamam, Senhor, Senhor, em Mateus 7, 21 a 23, dos galhos removidos e queimados mencionados em João 15, 1 a 8, e o povo mencionado em 2 Pedro 2, 20 a 22, que acabou não sendo transformado. Se achamos que a linguagem nos versos 4 a 5 é forte demais para ser usado em relação às pessoas não regeneradas, é porque ainda não entendemos um aspecto importante do ensino bíblico. Não entendemos quão longe alguém pode ir e ainda ser, no fim das contas, um falso crente. Não compreendemos o fato solene de que nem toda a experiência com o Espírito Santo é uma experiência salvífica. Terceiro, não podemos passar por uma passagem como esta sem algumas palavras de conforto. Preciso agora falar de modo direto e pastoral a cada leitor. Se você teme ter cometido o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, a tal medo o impele constantemente em direção ao Senhor Jesus Cristo, com certeza é porque você não cometeu tal pecado. O trecho bíblico tem a intenção de nos assustar, para que reconheçamos que pecar nunca é seguro e que uma escolha constante pelo pecado resulta em perdição. Mas se o medo da apostasia o assusta e aperta seu coração, fazendo-o humilhar-se diante de Deus, movendo a confessar seu pecado e buscar misericórdia e graça de nosso sumo sacerdote, você dá evidências de que não é um apóstata. Os apóstatas não querem, nem podem se arrepender.
Como já vimos, afastar-se e cair é um ato deliberado. É chamar a luz de trevas e tratar como nada a Jesus, fazendo abertamente vergonha ao Evangelho. Sem dúvida, tenha pavor de fazer isso, mas sabia que a advertência de estudarmos é, na verdade, um dom da bondade de Deus. Quando obedecemos, estamos permanecendo no caminho da vida eterna. O cristão que professa a Cristo e fracassa constantemente, mas sempre volta para o Senhor, não tem o que temer. Os pecadores são instruídos a se aproximar com ousadia no trono da graça. O seu sumo sacerdote é compassivo, eterno, ao convidar, perdoar, fortalecer. Nenhum pecador que volta a ele poderá dizer que foi rejeitado. Estamos seguros aos seus pés. A advertência nos diz que não há esperança em nenhum outro lugar.